Eu sou Luciana Porto de Souza Vandenberg, professora titular do Departamento de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia da Universidade Federal do Paraná. Vou falar para vocês um pouco sobre engenharia de bioreatores aplicada à produção de carne cultivada. O objetivo aqui é mostrar um cenário atual, algumas tecnologias de cultivo e o caminho para a escala industrial. Antes de falar desse assunto propriamente dito, vou mostrar um pouquinho de onde eu venho, o Departamento de Engenharia de Bioprocessos. Esse é o prédio do Sembapar, que é o Centro de Biotecnologia Agroindustrial do Paraná, de um projeto apoiado pela FINEP, coordenado pelo professor Carlos Ricardo Socol, no setor de tecnologia da Universidade Federal do Paraná. Esse prédio abriga o programa de pós-graduação em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, o PPG-EBB, cujas áreas de concentração são agroindústria e biocombustíveis, saúde humana e animal, engenharia de economia circular e sustentabilidade e, certamente, biotecnologia agroalimentar, foco dessa minha apresentação. Quais são os desafios do desenvolvimento de um bioprocesso? É justamente passar da bancada para a escala industrial. No nosso prédio, no nosso Sembapar, nós temos uma planta de 2.550 metros quadrados, onde abriga uma planta piloto, cujo diferencial permite escalonar bioprocessos com fermentadores de 100 a 150 litros e equipamentos para recuperação dos produtos, como spray dryers, liofilizadores, tratores supercríticos. Além disso, nós temos no entorno laboratórios satélite multiusuários que permitem, então, toda a caracterização das matérias-primas que nós utilizamos, que normalmente são resíduos agroindustriais, e análises dos produtos obtidos, assim como em todas as etapas do processo. Então, aí mostro um pouquinho da nossa planta piloto, do bioreator ali ao lado direito de 100 litros e alguns outros bioreatores que temos também em escala menor, assim como o spray dryer e o extrator supercrítico. Como falei, os laboratórios satélite permitem, então, o acompanhamento do processo, controle de qualidade de matéria-primas em todas as suas etapas. Esse é o time de pesquisadores do nosso programa de pós-graduação em Engenharia de Bioprocessos, especificamente do Departamento de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, liderados pelo professor Carlos Ricardo Socol. Nesse grupo estão, então, o próprio Carlos Ricardo Socol e Susan Grace Karp, que integram, além da professora Vanete Socol, que integram o NAP, Proteínas Alternativas, apoiado pela Fundação Araucária e Governo do Estado do Paraná. Esse núcleo, o NAP, que é um novo arranjo de pesquisa e inovação, essa rede ela é de inteligência multidisciplinar e descentralizada, posicionando o Paraná na vanguarda alimentar. Essa missão do NAP, então, é desenvolver tecnologias escalonáveis e éticas que complementam a força agropecuária tradicional. Então, o objetivo é trazer soluções para o desenvolvimento de proteínas alternativas, cultivo de novas células, trazendo novas soluções alimentares. Primeiramente, fortalecendo o Estado como um polo produtor de alimentos inovadores, saudáveis e sustentáveis, o pioneirismo no desenvolvimento da carne celular com linhagens genéticas paranaenses, bovinos Purunã e suínos Moura, além da sustentabilidade circular, com a valorização do agronegócio, transformando alguns subprodutos agroindustriais em meios de cultura biológicos de alto valor. Tudo isso visando, então, o desenvolvimento da escala de laboratório para a industrial, fazendo o escalonamento do processo, o que é muito difícil de se atingir. Todos nós sabemos das limitações que existem no cultivo celular, principalmente cultivos de células animais, que exigem uma série de cuidados
e tecnologias específicas para isso. Então, dentro da matriz tecnológica de inovação que está sendo desenvolvida, né, qual que é o objetivo? É o cultivo ex vivo de células animais em bioreatores, trazendo então uma solução, né, de proteica, né, para a alimentação mundial sem o uso de animais, né? Então, além disso, o foco então é a estruturação de laboratórios, desenvolvimento de meios de cultivo sem soro animal e estudos de escalonamento. Aí, o outro ponto focal, né, seria a fermentação, que é o uso de biomassa microbiana e fermentação de precisão para criar novos ingredientes proteicos. E dentro do NAP, né, então nós teríamos ingredientes drop-in para textura e sabor superior, né, inovando esses processos, né, trazendo soluções para desenvolvimento de novos bioprodutos e, sem dúvida, a mimetização perfeita da estrutura da carne, utilizando plantas, por exemplo, de alto teor proteico. Então, esses são alguns dos pontos focais. E a equipe, né, do nosso projeto, que integra o NAP, coordenado pela professora Carla, da Universidade Federal do Paraná, a Carla Forte Molento, essa equipe, juntamente com o professor Carlos Socol, o professor Germano e a professora Susan, idealizaram esse livro, Cultivated Meat, onde eu tenho como autora um dos capítulos justamente que fala sobre os bioreatores aplicados ao cultivo de carne cultivada. Na sequência, nós também produzimos alguns artigos que falam justamente de alguns desafios, né, de quais bioreatores que podem ser utilizados, os tipos de bioreatores que podem ser utilizados para o cultivo e produção de proteínas alternativas. Além disso, outros artigos vieram também, como esse na Training Food Science and Technology, mostrando os caminhos, né, para, por exemplo, obtenção de proteínas do leite a partir de tecnologias avançadas de DNA recombinante. Bem, voltando para a questão dos bioreatores e da carne cultivada, né, a gente vê que existem 4 tipos principais que podem ser utilizados de bioreatores, né, os normais, né, os convencionais, os de leito fixo e fluidizado, de membranas, os single use do tipo wave, por exemplo, de perfusão, né? E nesse mesmo artigo falamos sobre a questão de como fazer o escalonamento e monitoramento dos processos. Para chegar então, né, nas proteínas alternativas e aqui com foco em carne cultivada, mas quando se fala em proteínas alternativas a gente não pode esquecer, né, que existem uma série delas, né, envolvendo, por exemplo, as que já mencionei, que são as proteínas recombinantes, que podem substituir então os componentes do leite, de ovos, né, os micélios fúngicos, as algas, proteínas unicelulares e as proteínas de inseto também. Mas o problema, qual que é a problemática, né, da produção da carne cultivada? Bom, primeiramente, a justificativa para a sua produção, né, que a gente vê que existe uma projeção de 10 bilhões de pessoas até 2050, né, e que a gente precisa encontrar, que nós precisamos encontrar, então, alternativas. Num panorama global, a gente percebe que existem já uma série de empresas em todos os continentes, que desde a América do Norte, Estados Unidos, Europa, Oriente Médio, e aqui também na América do Sul, como a JBS, né, que estão envolvidas e investindo nessa área de carne cultivada, já vendo que existe uma possibilidade grande de mercado desses produtos.
Porém, para que seja possível o cultivo de carne cultivada, a gente precisa lembrar que, para isso, nós estamos lidando com células animais, né, que têm uma série de sensibilidades, uma série de exigências para o seu cultivo. Primeiramente, a ausência, né, a questão das restrições biológicas, como, por exemplo, a ausência de parede celular, que tornando-as extremamente vulneráveis a gradientes de pressão e lise celular. Os bioreatores, em geral, os convencionais, são agitados e a física da questão mostra a sensibilidade ao cisalhamento, que são as forças de agitação, né? E, além disso, a mistura dessas forças mecânicas com as bolhas de ar que estão sendo injetados para o cultivo celular, e tudo isso junto leva a um grande cisalhamento. Outra questão é a necessidade, a dependência das células de ancoragem. Então, elas precisam ter algum suporte para se desenvolver. E isso também é um desafio dentro de um bioreator. Então, com tudo isso, a gente percebe a necessidade de criar soluções, né, tecnológicas que mostrem, então, a possibilidade do cultivo dessas células desde pequenos volumes até maiores volumes. Então, primeiramente, antes da gente mostrar os tipos de bioreatores, a gente tem que lembrar que no cultivo celular, né, seja a origem que seja a célula, ela tem duas fases importantes de desenvolvimento. Bom, primeiramente, né, para se chegar a uma massa que leve a carne mesmo, propriamente dita, né, que é aquela massa que todos nós conhecemos, primeiramente, na fase 1, a gente precisa, então, proliferar essas células precisam se dividir, precisam se multiplicar. E o objetivo, então, é maximizar essa divisão celular em condições ideais. O que a gente precisa para que uma célula se divida? A gente precisa de nutrientes, ela, né, precisa de nutrientes, nós precisamos dar um aporte de condições para que ela se desenvolva. E nós não queremos também, já que é uma proteína alternativa, nós não queremos utilizar para isso o soro bovino propriamente, que é um dos mais conhecidos meios utilizados para o cultivo de células animais. E se isso for utilizado, não tem muito sentido, né, todo esse esforço, né, conjunto para tornar o produto obtido sustentável, né, e totalmente livre, né, de origem ou de componentes animais. O ambiente, né, precisa ser controlado e a gente quer, então, além disso, tornar o processo o mais viável possível. Na segunda fase da diferenciação, que é a maturação tecidual, e o objetivo é a fusão em fibras musculares, né? E isso precisa uma condição de repouso, né? Repouso mecânico, ou seja, não podemos fazer agitação nesse momento. E para isso é necessário que haja estruturas, né, que possibilitem esse repouso. Suportes, por exemplo, né, que podem ser utilizados. Existem várias possibilidades aí de suportes com diferentes características, que podem ser vegetais, que podem ser de materiais, biomateriais, né, coisas, mas também pensando na sustentabilidade. Com isso, a gente começa a ter um campo restrito, né, de possibilidades, apesar de que hoje em dia, né, já existem várias possibilidades que vêm surgindo para nos trazer soluções para essa fase de diferenciação também. Então, primeiramente, o que é necessário? Se nós formos usar um tanque agitado, que é um bioreator convencional do tipo STR, Stirred Tank Reactor, a gente precisa compreender, né,
esse processo, a gente precisa saber que nesse modelo há uma boa transferência de oxigênio, há uma boa agitação, que se pode trabalhar, por exemplo, em diferentes tipos de operação, desde a batelada até batelada alimentada, em regime contínuo, o que nesse caso não é muito indicado, uma vez que as células animais são altamente suscetíveis a contaminações, né? Mas a gente sabe também que, apesar de a gente ter um ambiente operacional extremamente controlado, a gente também, conforme eu mencionei, tem o problema das tensões de cisalhamento causadas pelas turbinas, movimentação, né, das turbinas clássicas. Então, por exemplo, a quebra de bolhas, promovida, por exemplo, por uma agitação em 200 rotações por minuto, já pode danificar as células animais. Então, como inovação desse quesito, já existem impelidores, né, turbinas do tipo hélice navais ou pitched blade, por exemplo, que minimizam essas tensões de cisalhamento. Existem outros modelos de impelidores também já desenvolvidos com inclinação das pás, com curvatura, enfim, existe uma série deles possível de ser aplicados nesse sentido. Falamos dos bioreatores mecânicos, né? E agora vamos para aquele modelo de bioreator que elimina toda essa questão da tensão causada pela agitação mecânica. Então, nós vamos aí para os bioreatores pneumáticos. Dentro desses bioreatores pneumáticos, nós temos dois principais modelos, que são do tipo coluna de bolhas, que propiciam, do lado esquerdo, né? Que propiciam uma mistura simples, mas porém com um fluxo altamente aleatório, né? O que pode promover também um certo turbilhonamento ali, uma movimentação muito, digamos, impactante, né, para as células animais. E existe o risco do estouro de bolhas na interface ar líquido. E isso representa uma ameaça de cisalhamento às células. Já o airlift, que está à direita, ele traz um benefício, que é a inserção de um dispositivo central que organiza o fluxo dentro do bioreator, promovendo, então, uma circulação, digamos, mais organizada, um loop circular perfeito, e zonas de ascendência e descendência, o que, por um lado, pode ser interessante, né, já que a gente está organizando fluxo, menos forças de cisalhamento, porém, nas zonas de descendência, a gente pode ter um problema de falta de oxigenação, o que também é um fator limitante. Então, vocês podem, por aí, notar que não existe solução ideal. Uma das últimas tecnologias que eu gostaria de mostrar para vocês é esse bioreator do tipo perfusão. Então, é uma mistura, na verdade, de um bioreator convencional, né, onde a gente tem dois módulos. Então, num módulo a gente teria a agitação convencional, né, do lado esquerdo, representada ali, e do outro um bioreator de membrana. Então, quando a gente há um ciclo fechado, digamos assim, de circulação de meio e de retenção de células. Então, por exemplo, o meio de cultura fresco é injetado no primeiro módulo ali, que seria o tanque agitado, né? E essas células se duplicam, tal, começam a se multiplicar, né? E depois, a partir do momento que elas se multiplicaram, elas depois são transferidas, né, para o bioreator de membrana, onde, na realidade, há um ciclo, uma circulação de meio de uma forma contínua, eliminando, então, o meio já utilizado, digamos assim, que carrega consigo toxinas como amônia, lactato, que são provenientes do cultivo celular, né? E esse meio ele pode ser renovado constantemente. Então, as células ficam ali retidas na membrana, nessa fase de
diferenciação. Então, são duas tecnologias aí ao mesmo tempo ligadas, né, por um processo que vai promover então a alta densidade celular e a remoção de metabólitos ao mesmo tempo, que podem, inclusive, de algum modo, ser recuperados para algum objetivo posterior. Então, é uma tecnologia que chegou e veio para ficar e pode ser bem interessante. Uma outra possibilidade aqui seria dois bioreatores bastante utilizados para tratamento de efluentes, por exemplo, porém, nesse caso aqui, seria o objetivo seria promover no leito fluidizado, onde há uma movimentação dos suportes, né, onde as células estão aderidas ali, e essa movimentação faz com que haja a proliferação celular e, na sequência, numa segunda etapa, essas mesmas células, né, desenvolvidas, elas vão ficar num leito que não vai ter muita mobilidade, né, e para a fase de diferenciação, né, onde vocês já viram, né, eu já comentei que nós precisamos de um processo de repouso, né. Então, leito fluidizado, a gente lembra como fluidização, né, aquela maximização de área de superfície, evitando gradientes de oxigênio, né? As células se multiplicam de uma forma bastante intensa. E, por outro lado, né, o leito fixo, onde as células ali ficam aderidas e a diferenciação ocorre, que é a fase da maturação. Então, fazendo uma síntese geral aí da matriz mecânica de bioreatores, então a gente teria, por um lado, né, colocamos ali para vocês os 4 tipos de bioreatores, né? Qual seria, por exemplo, o estresse de cisalhamento de um Stirred Tank Reactor, né, de um reator agitado? Seria alto. Sem dúvida alguma, num bioreator como esse, a gente tem grande homogeneização. Esses modelos de bioreator são muito conhecidos, então passíveis de escalonamento. Existem vários critérios que possibilitam o seu escalonamento ou variação de escala, né? E, sem dúvida alguma, nesse caso, qual que seria a fase ideal de uso? A proliferação. Airlift, que é aquele pneumático, né, que não tem agitação mecânica, onde a gente tem aquele dispositivo central e áreas de circulação, né? Nós temos um baixo estresse, alta homogeneidade também é passível de escalonamento. Existem vários modelos matemáticos e critérios que podem ser utilizados para o escalonamento de bioreatores do tipo Airlift, e como a homogeneização é grande e a movimentação é grande, sem dúvida nenhuma, a fase ideal de uso seria a proliferação, né? E já os de perfusão, junto com hollow fiber, nós teríamos aí a possibilidade de usar para ambas as fases, chegando-se a alta densidade celular, né? Porém, né, a gente ainda vê uma restrição na questão do escalonamento, perdão, assim como também o leito fixo, onde a gente teria baixa homogeneidade e baixa capacidade de escalonamento. Então, essa seria uma visão geral, né, do que hoje nós temos como tecnologia, né, tecnologias convencionais, digamos assim. O de perfusão não é tão convencional assim, mas vem chegando e traz consigo a possibilidade de conhecimento, de modelagem e projeto já bem estabelecidos. Porém, existem algumas dificuldades aí nesse sentido ainda que precisam ser ultrapassadas. Bom, uma última possibilidade, falei até aqui de bioreatores que são utilizados em processos, depois são lavados, são reesterilizados, né? E nós temos o que nós chamamos, entre uma batelada e outra,
a não ser em regime contínuo, né? Mas quando a batelada, utilizamos a operação batelada e batelada alimentada, que são sistemas fechados, né, ou semi-abertos, nós temos a dificuldade do tempo morto, ou seja, aquele tempo de descarregamento, de lavagem e esterilização. Então, a tecnologia single use chegou para ficar. Nesse sentido, a indústria farmacêutica, ela não, principalmente quando no período da pandemia, se precisou de processos rápidos, né, para o desenvolvimento e produção das vacinas, das proteínas que eram utilizadas nas vacinas. Então, chegou essa tecnologia no sentido de se utilizar uma vez só, né, todo esse sistema. Então, são sistemas do tipo bag ou sacos plásticos de diferentes tamanhos, que são utilizados acoplados a uma plataforma, nesse exemplo, a plataforma Wave, né, ou Rocket, dependendo, Rocking Bed, né, dependendo do fornecedor, né, não preciso aqui falar de marcas, né, de bioreatores, mas são plataformas basculantes que induzem um movimento de ondas. E esse movimento de ondas é bastante suave. E, por causa disso, cisalhamento é mínimo, né? A grande vantagem é a eliminação, então, dos ciclos caros de limpeza, do tipo CIP, que eu falei para vocês, a esterilização e a redução do tempo de inatividade. Mas o dilema é qual? Né? O uso, né, de, por exemplo, os sacos, as bags, são feitas de plástico. E a gente sabe que os plásticos têm um impacto muito grande, né, ambiental, impacto de ciclo de vida. Hoje em dia, o que está sendo feito, já que essa tecnologia veio para ficar, é o estudo, né, de materiais que possam ser ou reciclados ou bioplásticos aplicados a esses sacos, né, a essas bags. Então, essa também é uma tecnologia muito interessante que veio para ficar. Mas mostrando aí o abismo, né, do escalonamento, que eu deixei, parece uma coisa um pouco drástica, né, mas é verdade, né, a gente precisa tomar cuidado, né, que o comportamento de um processo lá da escala de bancada até a escala industrial pode mudar muito, né, se não forem respeitadas as questões bastante importantes, que são alguns critérios, como, por exemplo, geometria, né, a geometria, similaridade geométrica, revela, né, que a gente precisa aumentar o tanque de uma forma proporcional, né? Além disso, alguns critérios são importantes, por exemplo, a agitação é importante para um determinado processo. No outro processo, a aeração é mais importante. Então, eu tenho que ver qual critério eu vou manter constante, ou quais critérios eu vou manter constante, né? Sempre resguardando a questão da minimização dos gradientes letais de pH e temperatura, que isso é realmente muito importante, e a questão das transferências de oxigênio, né? Transferência de gás, que pode ser comprometida se nós não respeitarmos todos os critérios estabelecidos para se chegar no mesmo comportamento que nós tínhamos na escala de bancada até a escala industrial. E, além dessa questão do escalonamento, a questão do estudo, do conhecimento, da dinâmica dos fluidos, mapeando, por exemplo, padrões de escoamento e prevendo zonas mortas dentro do equipamento durante o processo, né? Além disso, a questão da modelagem, né? A gente precisa ver quais seriam, né, os modelos que poderiam prever, né, tanto as duas fases, né, tanto a fase de duplicação quanto a fase de diferenciação, né, e pensar que como as células precisam de suporte para se desenvolver, que são os microcarreadores, como que isso se comporta dinamicamente dentro, né, de um ambiente como esse. Então, existe uma série de possibilidades, né,
de se modelar o processo previamente, antes de estabelecer o start, né, do processo. Outro ponto muito importante, a questão da instrumentação e controle, que é justamente o acompanhamento por meio de sensores bastante bem calibrados, né? Sensores de pH, sensores de CO2, toda a questão da temperatura, pH, né? Então a gente está falando aí de tecnologias bastante avançadas no sentido do controle estrito, né, e bem limitado em termos de variações em temperatura e pH. A gente sabe que às vezes a variação de 1 grau ou a variação de pH de 6 para 7, enfim, o pH de interesse, né? Se a gente sair muito desse pH, podemos ter problemas bem sérios. Então, é importante, né, que hajam possibilidades aí de acompanhamento bastante interessante do ponto de vista do controle de qualidade, né? Como, por exemplo, o uso de espectroscopia Raman, análises rápidas para quantificar glicose, ou teste de viabilidade celular, alguns aminoácidos, a presença ou não de lactato, sem destruir as amostras, né? E, além disso, o que nos traz a indústria 4.0, que é a automação total com loops de controle fechados, né? Então, a gente precisa aí, por meio de previsão, e aí que a gente, né, pode fazer uso de machine learning, né, de aprendizagem de máquina, para fazer essas previsões e fazer testes, né, e prévios, simulações, para não se ter perdas muito grandes quando se estabelece o processo industrial, antes de de iniciar o processo industrial. Os meios de cultivo utilizados são muito caros, né? E se a gente tiver muitas perdas, isso pode levar a, né, uma perda econômica muito grande. Então, fazendo um mapa, né, das barreiras tecnológicas que nós temos aí, né? Primeiramente, um dos gargalos é o estabelecimento de meio de cultura e custo desses meios, em substituição de soro fetal bovino, né? E o reaproveitamento, né, de subprodutos, por exemplo, da agroindústria ou outros substratos alternativos para a escala industrial. Então, isso também depende de um estudo aprimorado, de um estudo que pode ser longo, né, para adaptação das células a esse tipo de meio, né? Não é simples você cultivar células animais em meios alternativos. Então, quais são os aportes que têm que ser dados em termos de nitrogênio, fósforo, etc., e outros componentes do meio em substituição, né? Uma outra questão é o limite de volume. Então, falta de modelos comprovados de bioreatores em volumes muito grandes. Então, existe um limite, por enquanto, tecnológico para isso. E a gente sabe que para ser viável, né, o produto carne cultivada tem que se produzir em grande quantidade. Então, o que leva ao limite? Esse limite de produção leva a custos dessa proteína alternativa, dessa carne cultivada, muito altos, né? Isso limita muito todo esse desenvolvimento, né? Então, será que isso tudo será viável, né? Temos que ter uma visão crítica de tudo isso, né? Outra questão, os desafios do downstream, da recuperação das células, né? O descolamento de células vivas dos microcarreadores, usando, por exemplo, centrifugação, né? Ou filtrações. A gente pode ter aí perdas danos irreversíveis às células. Então, será que a gente não precisa definir microcarreadores que possam estar junto na massa
que vai ser utilizada para a produção da carne cultivada, para a obtenção da carne cultivada final, aquela massa toda e toda a formulação desse produto final, né? Então, tudo isso precisa ser pensado. E, obviamente, né, de tudo isso que eu falei, né, a questão da aceitação, né? Então, a carne cultivada é uma solução de proteína, né? Traz consigo todo um apelo de ética e segurança ambiental, né? E um mercado aí que vem se projetando enormemente, né? Até em 25 bilhões, por exemplo, até 2030. Então, para a ciência, isso não é mais ficção, né? Já é algo um pouco mais concreto, apesar de todos os gargalos que eu comentei com vocês. E a outra questão, por último, é o domínio, né, das tecnologias, da dinâmica dos fluidos, da perfusão celular, do design dos bioreatores. E será que, né, isso tudo vai nos levar, de fato, a consumir esse produto? Será que nós vamos ter esse produto como viável para todos nós? Então, são questões que nós precisamos pensar, mas eu acho que se nós observarmos tudo que já foi feito, é um desenvolvimento fantástico, né? São ideias interessantes que precisam ser avaliadas, precisam ser bem, digamos assim, implementadas para que haja a possibilidade, né, de se obter de fato produtos que venham a sanar o problema da fome mundial, né? Então, agradeço imensamente a atenção de todos, deixo aí o meu contato e deixo também, né, o contato do programa de pós-graduação em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia da Universidade Federal do Paraná, onde nós estamos desenvolvendo, né, essas pesquisas aí, lideradas pelo professor Carlos Ricardo Socol e Susan Grace Carpe. Muito obrigada a todos.